Então hoje eu quero conversar um pouco sobre a Eucaristia, para que a gente possa entender não só a Eucaristia, para a gente poder começar a pensar nisso de um jeito que a gente aproveite mais, que talvez a gente não aproveite tanto. Entendendo que a Eucaristia, celebrar a Eucaristia, é celebrar ação de graças. Mas mais do que celebrar a Eucaristia, é conseguir viver uma vida eucarística, que é uma via da gratidão. Para isso eu quero usar Lucas, capítulo 24, que são os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús é a nossa história. Que a gente pode, você está em Lucas 24, capítulo 13, depois se vocês quiserem reler. Todo mundo lembra dessa história. Esses discípulos conviveram com Jesus durante 2 anos e meio, mais ou menos. Jesus morreu, eles ficaram quase 3 dias em Jerusalém, e estavam voltando para Emaús, que era pertinho. Estavam andando até que aproxima um estranho e faz o caminho com eles, explicando as Escrituras. Bem, eu quero falar em partes, porque esse é o primeiro pedaço. A primeira parte desse discípulo, desse caminho de Emaús, é exatamente a nossa história. Porque se você te parar num sinal, se você tiver tempo de assentar numa praça, se tiver tempo de assentar, você vai observar as pessoas passando. E a forma como as pessoas caminham te conta exatamente se elas estão bem ou se elas estão deprimidas, se elas estão entristecidas, se elas estão arrastando a vida. Vocês imaginam como é que esses dois deviam estar voltando? Destruídos. Aquele que encheu o coração deles, aquele que fez a vida ser completamente diferente, estava morto. Então eles estavam voltando para aquela rotininha básica deles. Geralmente a gente, quando está abatido com as nossas perdas, com os nossos lutos, com as nossas decepções, com as nossas desilusões, a gente muitas vezes anda de cabeça baixa, um passo mais ou menos, às vezes nem olha direito onde é que está pisando, alguém te cumprimenta, você nem olha, você responde, você não sabe nem para quem você respondeu. Por isso que o estranho chegou, eles não viram nem quem chegou. E é assim. Então a gente, quando vem celebrar, quando a gente vem para a Eucaristia, a gente vem com o coração ruim. E se a gente lê a historinha, a gente vai vendo que não é uma via normal do ser humano diante das frustrações, das perdas, das decepções, do sofrimento, fazer opção pela gratidão. Ao contrário, nós enchemos nosso coração de mágoa, de rancor, de ressentimento e vamos arrastando a vida. Não é assim? E nós chegamos dentro da igreja para celebrar a Eucaristia com o coração assim, pesado, né? Pesado. Então, quando Jesus convida a gente, ele fala, fica, né, que vocês estão cansados, vinde a mim, que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que o jugo de Jesus é leve? Porque é o jugo do perdão. Por que a nossa vida é pesada, a gente está sempre cansado? Porque a gente só vive na ofensa. Né? As ofensas que a gente não perdoa. Então a gente chega para a Eucaristia dessa forma. Se vocês pegarem uma terra dura, e jogar água, vai entrar alguma coisa? Então eu preciso pegar essa terra, apertá-la, quebrá-la bem quebrada, para que possa cair a água, a semente ficar e dar fruto. Esse é o coração que a gente tem que chegar na igreja. Nosso coração tem que ser quebrado, amassado. Esse é o famoso coração contrito, né? Quebrado, para que a gente possa receber a água da graça de Deus. Senão, a água bate e cai e não passa. É isso. Quando a gente chega para celebrar a Eucaristia, a primeira coisa que a gente pede é perdão, né? A gente no canto, Kyrie eleison, cantamos e pedimos misericórdia, tem de piedade de nós, Senhor. Então é um caminho. O caminho que eu quero discutir aqui com vocês é a gente aprender a fazer da nossa vida uma vida eucarística. E fazer a opção, de em vez de rancor, de mágoa, de fazer uma via de gratidão. Aprender a tudo dar graças. Obrigado por tudo. É um caminho, é uma escolha, é uma opção. Porque às vezes a gente não sabia que podia fazer essa escolha, mas é possível fazer essa escolha. Então tem alguns caminhos, né? Primeiro é entender que eu sou livre e posso fazer essa opção. A segunda coisa que aconteceu com eles, porque primeiro eles estavam ouvindo, foi Jesus falou, o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles falaram, você é um que não está sabendo da novidade? Jesus falou, mais ou menos, não estou sabendo. Então Jesus começa a falar com eles da palavra.
Começa a explicar as Escrituras. Se a gente fizer um contraponto com a Eucaristia, com a celebração eucarística, a gente chega na igreja, pede perdão, pede misericórdia. Fala, Senhor, tem de piedade de mim. Minha vida não está boa, não. Perdi isso, estou entristecida com aquilo, não queria ter frustrado naquilo. Só lamúria, né? Muitas perdas. E depois a gente escuta a palavra. Essa escuta da palavra de Deus é um momento importantíssimo para nós. Porque a palavra de Deus, ela é sacramental. Ela é sacramento. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, não é essa palavra que um dia eu vou meditar e vai me transformar algum tempo. Não. A ação de Deus na nossa vida é enquanto a gente escuta. Deus nos transforma enquanto a gente escuta a palavra. E isso é maravilhoso. Fala, filho, mas não tem jeito, tem. Se você passar por alguém, você pode escutar que alguém te fale, fulano, eu te amo, ou a pessoa pode falar, fulano, eu te odeio. Isso dentro de você não mexe? Mexe, o sangue ferve. Seu coração treme. Então, como é que nós reagimos diante de uma palavra? Bem ou mal? Mas com Deus, a palavra de Deus é que faz a criação acontecer. Deus criou pela palavra. E quando a gente escuta, a palavra é a presença do próprio Deus. E foi isso que foi acontecendo com os discípulos. À medida que eles foram ouvindo, Jesus falou, como vocês são lentos para crer. É duro escutar isso, é mais ou menos para nós. Como nós somos lentos para crer. Então, à medida que ele foi falando a palavra, que ele foi trazendo para aqueles que estavam absolutamente derrotados, e às vezes em algum momento da nossa vida a gente está tão derrotado. A gente acha que a nossa vida não vale absolutamente nada, que a gente é tão insignificante, que a nossa história é um nada. Aí, quando Jesus começa a explicar, eles vão entendendo que aquilo tudo fazia parte de algo maior. E que, na verdade, aquele amigo que morreu foi para dar uma dimensão de uma coisa muito maior, foi para dar uma vida que é eterna.